Olá, eu sou Cláudia Deniz, faço parte da equipe da Coordenação Geral de Ensino Médio do MEC e vou apresentar neste vídeo o Guia de Implementação do Novo Ensino Médio. Ele pode ser acessado na plataforma do Ensino Médio. Vou compartilhar com vocês para que possam acompanhar a apresentação. Este é o Guia de Implementação do Novo Ensino Médio. Ele foi escrito colaborativamente entre o Ministério da Educação, o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação e profissionais, professores, especialistas das secretarias estaduais de educação. Ele está dividido em 4 capítulos e o objetivo dele é apoiar as redes e sistemas de ensino, sugerindo caminhos para a construção de uma nova estrutura para a etapa de ensino médio. A primeira questão que aparece é porque um novo ensino médio, e o ensino médio ele traz desafios para todas as redes de ensino e escolas do país. As transformações enfrentadas pelos próprios jovens do ponto de vista social e emocional somam-se às mudanças dos tempos atuais, que são potencializadas pela ampliação e disseminação de novas tecnologias. Nesse sentido, o novo ensino médio, ele coloca o jovem no centro da vida escolar. Ele será o protagonista da sua formação. Os marcos legais do novo ensino médio são a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Plano Nacional de Educação, a meta 3, universalização progressiva do atendimento escolar de jovens de 15 a 17 anos, a meta 6, a ampliação da oferta da educação de tempo integral, e acrescento aqui a meta 11, que é a ampliação da oferta da educação técnico-profissional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi alterada em 2017 pela Lei 13.415, na parte do ensino médio, e as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, elas foram atualizadas em dezembro de 2018 pelo Conselho Nacional de Educação. O que muda no novo ensino médio? Base Nacional Comum Curricular, antes nós não tínhamos a base, a possibilidade de escolha por itinerários formativos pelos jovens, a formação técnica e profissional no ensino médio regular, e a ampliação e distribuição da carga horária. A Base Nacional Comum Curricular, o que ela é? Ela é um documento que estabelece as competências e habilidades essenciais que os estudantes de todo o país têm o direito de desenvolver ao longo da educação básica. E como que a base do ensino médio está organizada? Ela define competências e habilidades para as 4 áreas do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências naturais e humanas. A língua portuguesa e a matemática são os únicos componentes com habilidades específicas, porque eles precisarão ser trabalhados durante todo o ensino médio. Cabe lembrar que as competências gerais da educação básica, elas vão desde a educação infantil até o ensino médio. E o que são os itinerários? Eles são o conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas escolas e redes de ensino que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho. É importante lembrar que os currículos do ensino médio, eles são compostos por uma parte, que é a Base Nacional Comum Curricular, ou Formação Geral Básica, e pelos itinerários formativos, de uma forma indissociável. Aqui algumas possibilidades para os itinerários, e nós vamos ver o que são as unidades curriculares. São os elementos com carga horária pré-definida,
cujo objetivo é desenvolver competências específicas, seja da formação geral básica, seja dos itinerários formativos. Normalmente, existe uma forma tradicional de organização por disciplinas anuais. E agora, a proposta é que existam outras formas de organizar essas unidades escolares, seja por oficinas, clubes, núcleos de estudo, e inclusive o tempo delas pode ser diferente, pode tanto ter a duração de um ano, quanto de um semestre, ou de um bimestre ou trimestre, vai depender da rede de ensino. Formação técnica e profissional no ensino médio, ela faz parte do ensino médio regular. Isso quer dizer que mesmo os estudantes que não escolheram estudar em uma escola técnica no início da etapa podem escolher compor parte ou toda a carga horária destinada aos itinerários com cursos técnicos ou FIX, a partir da disponibilidade de oferta. Aqui nós temos dois modelos, que um é a formação geral básica em uma escola de ensino médio e a formação técnica e profissional em uma instituição parceira. E nós temos alguns caminhos aqui. Isso acontece hoje de uma forma pós-ensino médio ou concomitante ao ensino médio. A outra forma seria o ensino médio integrado, onde o estudante pode realizar sua formação integral geral, na parte geral, e os cursos de formação técnica na mesma escola. Isso também acontece hoje com o ensino médio integrado. Alguns exemplos nós vamos trazer no guia, que vocês podem buscar e se aprofundar. E um exemplo deles é o Centro Paula Souza, de São Paulo, que trabalha com educação técnica e profissional. As escolas, elas podem estabelecer parcerias com outras instituições de ensino para a oferta dos diferentes itinerários formativos. No caso da educação técnica e profissional, mesmo que os estudantes não optem inicialmente por esse itinerário, eles podem realizar cursos em escolas credenciadas da sua região. E quem vai estabelecer as diretrizes serão os sistemas de ensino e os conselhos estaduais de educação. A ampliação e distribuição da carga horária. A ampliação da carga horária no ensino médio, ela vai de 800 horas ano a 1.000 para 1.000 horas ano, até 2022. E existem possibilidades diferentes de distribuir essa carga da formação geral básica, que é a BNCC, e dos itinerários formativos. Nesses 3 exemplos aqui, nós vemos que, no primeiro exemplo, a carga horária é igual nos 3 anos, tanto da formação geral básica como do itinerário formativo. No exemplo 2, a formação geral básica, ela vai diminuindo, quando ela é de 800, diminui para 600 e depois vai para 400 horas ano. E já o itinerário formativo, ele começa pequeno e vai crescendo. Começa com 200 horas, vai para 400 e depois 600 no terceiro ano. No terceiro exemplo, o primeiro ano ele é totalmente formação geral básica, aí no segundo entra o itinerário, fica 600 horas para a formação geral, 400 horas para o itinerário formativo. E no último ano, 200 horas para a formação básica e 800 horas para o itinerário formativo. É importante lembrar aqui que seja destinada uma carga horária específica para o desenvolvimento do projeto de vida do estudante logo no início dessa etapa, ou seja, logo no primeiro ano. O caminho da implementação. Então, tem um caminho aí com 3 passos. O primeiro deles é o estudo, são estudos e diagnósticos. O processo de reelaboração do currículo passa por conhecer
a BNCC e seus diferentes aspectos, bem como as diversas possibilidades de construção dos itinerários formativos e de organização de sua oferta nas escolas, considerando as particularidades e os arranjos produtivos locais. Nós temos alguns exemplos já que estão em prática e é apresentado aqui no guia, e depois no portal do Novo Ensino Médio é possível pesquisar mais sobre essas experiências. O desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes, considerando as competências gerais da BNCC e a LDB, as redes deverão definir estratégias para trabalhar o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes. Nós também temos exemplos em prática de questões do protagonismo infantil e do protagonismo juvenil e do projeto de vida, também pode ser acessado no portal do ensino médio. E a outra sugestão é que as unidades curriculares também possam ser definidas nas escolas, com participação de professores e de estudantes. Então, a rede pode pensar um currículo e deixar alguma parte de unidades curriculares eletivas para que a escola, junto os seus estudantes e professores, possam criar. São as possibilidades para os itinerários formativos. Como criar e elaborar? Primeiro, escutando, conhecendo as demandas dos jovens, que é o primeiro passo para o protagonismo desses jovens. A escuta deles, a escuta também de professores e o diálogo com a sociedade, por meio de rodas de conversa, de questionário estruturado, de seminários regionais, e o guia traz também uma proposta inicial de questionário para escuta de jovens, construído em conjunto com as secretarias de educação e com os jovens do ensino médio. Esse modelo ele pode ser um ponto de partida para a elaboração dos questionários, contemplando as características locais de cada secretaria de educação. Uma outra ação é o diagnóstico das capacidades físicas, operacionais e organizacionais da rede, bem como a análise de sua dinâmica territorial, econômica e capacidade de articulação e mobilização. O corpo docente também é importante conhecer o corpo docente, a formação, onde estão esses profissionais e qual outra formação os profissionais tenham para que outras possibilidades de itinerários possam ser construídas. E ainda a possibilidade de parcerias com outras instituições. É importante que sejam articuladas parcerias com diferentes instituições, de modo a ajudar na oferta de itinerários para os quais ainda não há plena capacidade física, operacional ou de recursos humanos na própria rede. Sugerimos que a rede mapeie as escolas que estejam suficientemente próximas para que possa ter uma articulação mais efetiva e uma oferta dos itinerários formativos de uma forma melhor distribuída. A estrutura de transporte escolar possivelmente precise de uma readequação a partir da elaboração desses itinerários formativos, e a capacidade financeira também é outro ponto que a rede deve conhecer para realizar investimento em ampliação física das escolas, contratação de professores, ampliação de transportes ou outras ações ainda que sejam necessárias. Sugerimos que as redes mapeiem quais profissionais das secretarias trabalharão diretamente com a implementação do novo ensino médio,
assim como qual a estrutura das regionais de ensino e quais outros órgãos e instituições podem apoiar esse processo de implementação. Em relação à elaboração do currículo da rede, nesse momento nós já temos os currículos da educação infantil e do ensino fundamental elaborados, alguns já passaram pelo processo nos conselhos estaduais de educação, outros estão passando, e o ensino médio vai seguir os mesmos passos de construção do currículo, respeitando as especificidades do currículo do ensino médio. Então, o principal objetivo dessa etapa é preparar a rede para a reelaboração do currículo do ensino médio. Essa ação envolve a organização de uma estrutura de governança, definição de um cronograma de implementação e a composição das equipes que realizarão esse processo. Nós temos já o Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular, uma etapa ensino médio. Nesse momento, os coordenadores de etapa do ensino médio, articuladores e redatores, eles já estão sendo selecionados nas redes para dar início a essa reelaboração. Deve-se estabelecer um planejamento para garantir toda a clareza e ritmo ao processo. É recomendável definir os recursos necessários e disponíveis, o cronograma de ações, os sujeitos envolvidos e o modelo de participação regional em um documento norteador da implementação. Nomear uma equipe responsável pela reelaboração curricular é muito importante para assegurar os papéis e as responsabilidades definidas no planejamento, que é um passo central dessa ação. Uma vez estabelecidos a governança, o planejamento e a composição das equipes, é possível iniciar a comunicação sobre o processo. A participação das equipes de comunicação das secretarias de educação é essencial em diversos momentos, especialmente na hora de elaborar um plano para comunicar as ações e engajar os sujeitos estaduais, a comunidade escolar como um todo. O próximo passo é a definição da estrutura curricular. Considerando as estruturas já definidas para os currículos da educação infantil e ensino fundamental, agora nós temos, além da base, a oferta de diferentes itinerários formativos. Então, as redes devem pensar nas adequações necessárias para esse novo currículo do ensino médio. Nessa etapa, a equipe gestora e as equipes pedagógicas devem se dedicar a estudar conceitos, concepções fundamentais para a elaboração curricular, a Base Nacional Comum Curricular, a articulação com outros documentos, como as diretrizes curriculares nacionais, os referenciais para a elaboração de itinerários formativos e outros referenciais teóricos para a elaboração do currículo. A Unesco tem um material com protótipos curriculares para ensino médio que pode ajudar as redes e pode ser pesquisada na plataforma do ensino médio. Muitos estados, eles já possuem escolas que trabalham com currículos flexíveis ou com formação técnica profissional integrada ao ensino médio. Então, fazer um levantamento histórico dessas práticas de flexibilização do Estado vai auxiliar bastante na reelaboração do currículo. Para iniciar a elaboração de maneira alinhada e coerente com todo o histórico do Estado e as condições de implementação, será necessário definir algumas diretrizes que apontam qual a concepção e qual o modelo de estrutura do documento curricular que se quer construir. Tem a responsabilidade pela criação das unidades curriculares. Nesse momento, é importante lembrar que se quebra a centralidade das disciplinas no processo de ensino-aprendizagem,
como é proposto tanto nas diretrizes como na Base Nacional Comum Curricular. E escolher, então, um modelo de organização desses itinerários. Existem algumas possibilidades apontadas aqui no guia. Neste modelo antigo, o estudante não realizava escolhas, ele tinha um único caminho no ensino médio. Nesse modelo A, o estudante realiza escolhas apenas no momento de entrada e define o seu itinerário. Nesse modelo B, o estudante ele escolhe o seu itinerário, mas ele ainda pode definir algumas unidades curriculares que irá cursar, considerando o mínimo que seja necessário e que esteja no currículo do Estado. São as unidades eletivas, aquelas que podem ser criadas, inclusive na própria escola. No modelo C, o estudante ele escolhe um número mínimo de unidades dentro de uma lista grande ofertada pela escola. Nesse caso, ele teria uma trajetória livre do seu itinerário, mas cabe lembrar aqui que este estudante que faz essa trajetória, ele já está trabalhando desde o início do ensino médio o seu projeto de vida, sendo acompanhado, e esse projeto de vida ele vai levar a um perfil de estudante que vai sair do ensino médio. Então, esse acompanhamento que o estudante tem no projeto de vida é muito importante para a definição do itinerário que ele vai escolher. A questão da periodicidade das unidades curriculares dos itinerários, nós já falamos, é que elas podem ser agrupadas em periodicidades distintas. Pode haver unidades com duração de um ano, um semestre, um bimestre e várias outras possibilidades. A distribuição da carga horária das unidades curriculares da BNCC e dos itinerários, a dos itinerários ela pode estar organizada de diversas formas ao longo do ensino médio, nós também já apresentamos um desenho anteriormente, tendo a rede que definir se essa distribuição se dará de forma igual ao longo do ensino médio ou com concentrações distintas. Algumas sugestões para a elaboração de itinerários. Garantir a opção aos estudantes, mesmo em contextos com reduzida oferta de itinerários. As diretrizes apontam para pelo menos 2 itinerários por município. Então, isso é importante. Dar autonomia às escolas para propor, com a participação de estudantes e professores, parte do que será ofertado nos itinerários. Possibilitar que os estudantes aproveitem aprendizagens realizadas em instituições parceiras de sua escola. As diretrizes curriculares que foram aprovadas, as diretrizes curriculares nacionais, elas já apontam para essa possibilidade e no âmbito do Estado, os conselhos estaduais vão normatizar essa questão, podem normatizar essa questão. Definir o perfil de saída dos estudantes ao desenvolver as competências dos itinerários, possibilitar que o estudante mude de itinerário sem prejuízo de seu percurso, evitar apenas o reforço desnecessário das habilidades já mobilizadas na parte do currículo referente à BNCC, deve-se, então, realizar uma ampliação das competências dessas áreas, de forma que os estudantes possam ter a oportunidade de escolher em que realmente gostariam de se aprofundar, para além do que já foi mobilizado da parte da BNCC. Garantir carga horária dos itinerários ou do projeto de vida desde o início do ensino médio, e garantir condições e espaços para orientação do projeto de vida do estudante. Então, há necessidade que esse estudante ele elabore o seu projeto de vida, mas que ele seja orientado e acompanhado
durante o seu ensino médio. O terceiro passo é a reelaboração dos currículos. Essa etapa coloca em prática o que foi planejado, né, até esse momento, e tem como resultado um novo documento curricular. Inicialmente, compor os grupos de trabalho. Então, para a reelaboração curricular, será necessário compor grupos de trabalho para a redação do novo documento curricular. Um grupo de trabalho, neste guia, refere-se à organização em que os profissionais se relacionam para discutir, aprofundar e desenvolver o documento curricular. É importante a comunicação ao longo dessa etapa, que terá o foco no compartilhamento das informações sobre o processo de reelaboração curricular, de forma a assegurar o máximo de participação possível no Estado. A construção depois de uma versão preliminar, que deve considerar a BNCC, os documentos curriculares existentes, e começar a partir das discussões dos grupos de trabalho, e após a escrita dessa versão preliminar, serão realizadas consultas públicas, com o objetivo de garantir o processo participativo da comunidade escolar. Após a consulta pública, haverá sistematização das contribuições coletadas durante a consulta. Elas devem ser sistematizadas para incorporar na proposta curricular. Recomenda-se que haja um retorno a todos que participaram sobre o que foi as modificações que foram agregadas a partir das contribuições das consultas públicas. O último passo será enviar a proposta curricular aos conselhos estaduais de educação. Após a conclusão, o documento é encaminhado aos conselhos estaduais de educação para sua normatização, dependendo da competência do conselho em cada estado. O item 4 é sobre a implementação da nova arquitetura do ensino médio. Recomenda-se criar uma equipe central de implementação na rede, que conte com o apoio dos profissionais responsáveis pela liderança do processo de elaboração curricular, responsáveis pela formação de professores, membros de equipes jurídicas, financeiras, de recursos humanos e de aspectos operacionais e de infraestrutura das secretarias. Estabelecer um cronograma de implementação progressivo, né? As redes terão um período para se adaptar à nova legislação e colocar em prática a ampliação da carga horária e currículos que contemplem a BNCC e os itinerários formativos. Esse cronograma ele deve ser definido inicialmente para que a rede possa implementar o novo ensino médio em todas as escolas. Ampliação de carga horária. Todas as escolas brasileiras até 2022, elas precisarão implementar a carga horária mínima de 1.000 horas anuais. Então, existem possibilidades para fazer isso, que pode ser 1 hora a mais por dia, para ter 5 horas diárias, pode ser 5 horas a mais no contraturno de um único dia, 2 horas e meia a mais no contraturno em 2 dias diferentes. Isso vai depender da rede e das suas possibilidades. A implementação dos novos currículos. Segundo a LDB, os sistemas de ensino deverão estabelecer esse cronograma de implementação das alterações dos currículos no primeiro ano letivo subsequente à data de publicação da BNCC. Então, esse ano, inicia-se esse cronograma e essa organização nas redes. Existe a implementação dos pilotos do programa de apoio à implementação do novo ensino médio. Então, as redes têm escolas que já estão que alterarão de 4 horas para 5 horas, e pensando também na flexibilização curricular.
Definir a oferta dos currículos nas escolas da rede, considerando que todos os estudantes tenham a possibilidade de escolha e que haja uma oferta equânime dos itinerários formativos nas escolas da rede, a estratégia para a definição de como será organizada essa oferta dos itinerários pode variar e vai depender das características e do diagnóstico que a rede fez, aqueles diagnósticos iniciais, né? E sugestões a organização por adesão das escolas, com apoio das secretarias, a organização definida pela secretaria a partir da escuta e do diagnóstico das escolas, e outra questão a ser definida está nas possibilidades para a organização da oferta dos itinerários nas escolas. No modelo antigo, nós tínhamos a escolha entre estudar em uma escola de ensino médio regular ou uma escola de ensino médio integrado ao ensino técnico. Para os estudantes que estavam no ensino regular e gostariam de fazer escola técnica, eles faziam de forma concomitante ou pós o ensino médio. Aqui nós temos um outro modelo, o estudante ele pode realizar a parte curricular referente à Base Nacional Comum Curricular em uma escola, a escola A, escola 1, e as unidades curriculares do itinerário formativo que ele escolheu em outra escola. Nesse caso aqui, a rede se organizou para ter uma escola onde todos os estudantes fariam a educação, a formação geral básica, e escolas que seriam dedicadas a determinados itinerários. E aí o estudante faria o seu itinerário na outra escola. Temos um outro modelo, que é esse aqui. Ao escolher o itinerário formativo, o estudante também escolhe a escola onde vai estudar, e aí ela oferta tanto a parte da base comum curricular, que é a formação básica, como o itinerário formativo. No modelo C, uma escola, uma mesma escola, ela oferta tanto a formação geral básica como diferentes itinerários. Então, apresentamos aqui 3 possíveis formas de organização da rede, centralizando em uma escola ou fazendo com que uma mesma escola possa ofertar a base, mas os itinerários. Para garantir essa oferta equânime dos itinerários a todos os estudantes, as redes precisarão auxiliar as escolas no estabelecimento de parcerias com outras instituições e na ampliação de sua estrutura física e realocação do corpo docente, né? Então, isso é importante também. Com relação ao ensino à distância, as diretrizes curriculares apontam que até 20% da carga horária do ensino médio regular pode ser à distância e até 30% da carga horária do ensino médio noturno pode ser à distância também. Importante destacar a necessidade do acompanhamento do docente da unidade escolar onde o estudante está matriculado. Nós temos aqui exemplo colocado em prática, que também pode ser visto e aprofundado depois. Outro ponto importante é revisar as normativas estaduais para a oferta dos itinerários formativos, definir processos de escolha pelos itinerários, as regras de acesso, definir regras de mobilidade entre os itinerários, definir diretrizes para avaliação e promoção e definir também processos de certificação. Nesse caso, as diretrizes já definem que, para os estudantes que realizarem o ensino médio em mais de uma instituição, será a instituição de ensino de origem a responsável pela emissão do certificado de conclusão do ensino médio.
A LDB possibilita que profissionais de notório saber reconhecido pelo Estado lecionem em cursos dos itinerários formativos técnico-profissionais. Então, lembrando, notório saber apenas na formação técnica e profissional. E apoiar a construção dos projetos pedagógicos das escolas alinhados ao novo currículo. Temos um novo currículo e as escolas vão reelaborar também os seus PPPs para que fiquem de acordo. Outra questão importante é revisar as políticas de formação de professores, material pedagógico e avaliação. Começar a pensar desde já nas mudanças que a reelaboração curricular trará para o Estado, especialmente para a prática do professor em sala de aula. É fundamental pensar sobre essas questões. Nós temos, como foi dito, os anexos. Um é o questionário de escuta para um novo ensino médio, escuta de estudantes, e exemplos de boas práticas que estão para serem vistas, aprofundadas, pesquisadas. Esse foi um momento importante, eu espero que tenha ajudado, eu agradeço e fico à disposição para novos encontros nossos. Obrigada.